Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, tá bom? Aqui é o professor Marcelo, mais uma aulinha de ciências para vocês. Lembrando que na aula passada nós estudamos os vírus, tá certo? E suas características. Na aula de hoje nós vamos estudar o reino Monera, tá bom? E suas características, tá certo? Meus queridos, o reino Monera, ele compreende as bactérias e as cianobactérias, tá bom? Bactérias e cianobactérias. Professor, fale um pouquinho sobre as características gerais das bactérias. Tá bom, meus queridos. Vamos lá. As bactérias, elas são seres unicelulares. Olha, uni significa um. Celular, você vai lembrar de células. Então, as bactérias são seres formadas por uma única célula, tá certo? Todo o corpo, toda a estrutura de uma bactéria é uma única célula. Lembra lá dos vírus, ó. Os vírus são seres acelulares, diferente das bactérias. Os vírus nem célula não têm. Já as bactérias, o Monera, são indivíduos que apresentam uma célula, tá bom? Por isso são chamados de seres unicelulares. Muito bem. Professor, e é verdade que as bactérias são seres procariontes? Verdade. As bactérias, né, o reino Monera é formado por indivíduos procariontes. Professor, mas o que é um indivíduo procarionte? Muito bem. Procarionte são aqueles indivíduos que não têm, que não possuem, que ocorre uma ausência de carioteca, né? Carioteca é aquela membrana que envolve o núcleo da célula. No caso das bactérias, das cianobactérias, dos indivíduos do reino Monera, eles não apresentam essa membrana nuclear, essa carioteca. Então, o material genético ali da bactéria, ele fica disperso na região ali do citoplasma, né? Tá bom? E lembrando que o DNA, como você pode ver aí na foto, na fotografia, é um DNA circular, é uma molécula de um DNA circular, o material genético, né, das bactérias, tá bom? Então, recapitulando, são seres unicelulares, porque são formados por uma única célula, são seres procariontes, porque ocorre ausência de carioteca. Então, como não tem essa carioteca, o material genético, né, é constituído ali, o DNA, ele fica na região do citoplasma, certo? Ok? Conseguiram entender? Acredito que sim. Uma característica interessante das bactérias, como você pode ver aí na imagem, é uma região chamada de parede celular. Após a membrana plasmática, as bactérias ainda têm uma parede celular. Então, essa parede celular, ela ajuda a bactéria a ter uma maior proteção, tá bom? Além de ajudar na constituição da bactéria, né, na estrutura bacteriana da célula, né, ficar mais rígida, tem também como proteger esse indivíduo. Então, a parede celular funciona como uma proteção a mais para as bactérias, certo? Ok? Existe um grupo de bactérias chamado micoplasmas, né? São bactérias que ficam no solo, no esgoto. E essas bactérias do grupo micoplasma, elas não possuem uma parede celular, tá certo? Esse tipo de bactéria não tem parede celular.
Professor, e é verdade que as bactérias podem ter flagelos? Sim, algumas bactérias possuem, outras não possuem flagelo. Lembrando, essa caudazinha que você vê aí no final aí da imagem. Lembrando que essas estruturas, os flagelos, estão relacionados com a locomoção do indivíduo, né? Então, esse flagelo auxilia na locomoção. Lembrando que as bactérias são indivíduos microscópicos, né? Então, você não consegue visualizá-las a olho nu. Você tem que utilizar um microscópio para poder visualizar, certo? Ok? Quanto à nutrição, as bactérias elas podem ser heterotróficas, são aquelas que não conseguem produzir o seu próprio alimento, e tem as bactérias autotróficas, são aquelas que conseguem fabricar, que conseguem realizar o seu próprio alimento. Professor, e o habitat, né? Onde é que nós encontramos bactérias? Olha, meus queridos, em quase todos os habitats do planeta você vai conseguir encontrar bactérias. É muito interessante, as bactérias têm a capacidade de sobreviver em locais onde outros indivíduos não conseguiriam, já as bactérias conseguem, né? Então você vai encontrar bactérias no ar, na água, no solo, dentro de outros seres vivos, em várias regiões adversas, regiões complicadas de sobrevivência, você pode encontrar bactérias, como em fontes termais, águas salinas, muitos pântanos sem oxigênio, você também pode conseguir encontrar as bactérias, né? Então é muito interessante. As bactérias elas conseguem sobreviver em regiões muito complicadas, regiões adversas, né? Professor, e a forma, né? Como a estrutura dessas bactérias? Olha, nós temos aqui grupos de bactérias, né? Os bacilos, que é essas bactérias aí mais azulzinha aí da figura, apresenta a forma alongada, né? Dá para você ver aí. Cocos, você lembra de esfera, então são as bactérias mais redondinhas aí, ó. Da imagem você está vendo essas bactérias verdes, quando estão isoladas, né? Você vê cocos, podendo formar streptococcus, e quando parece um cachozinho de uva ali embaixo, verde, Staphylococcus, tá certo? E espírulo, essa coloridazinha aí meio vermelha embaixo, né? Tem esse formato aí. E quando as bactérias parecem uma vírgula, né? A gente chama de vibrião, tá bom? Aqui, ó, fica melhor de você visualizá-las. Cocos, Streptococcus, uma fileirinha de bactérias redondas. Staphylococcus, são bactérias que parecem ali, elas estão unidas, né? Juntas, formando parecido com uma colônia de cachos de uva, né? Espírulo embaixo, bacilo, né? Vibrion. Então, as bactérias elas têm formatos diferentes, certo? E professor, e a importância das bactérias? Olha, as bactérias, algumas bactérias são seres decompositores, né? Então conseguem degradar organismos mortos, né? Isso contribui muito para a reciclagem da matéria orgânica do planeta. Outras bactérias são fotossintetizantes, né? Como é o caso das cianobactérias. Então elas participam da produção ali na cadeia alimentar e contribuem também para a liberação de oxigênio no ambiente. E algumas bactérias, por incrível que pareça, né, elas são utilizadas na indústria de alimentos, na fabricação de iogurtes e seus derivados, tá certo? A gente não pode relacionar bactérias apenas com doenças, né, que é a nossa próxima aulinha, que é falando sobre as doenças bacterianas, tá bom? Um
Forte abraço, fiquem com Deus.